Essa é a nossa última pregação sobre o tema que a gente está tratando esse mês. A gente está falando sobre ansiedade e depressão, né? Terceira e última parte. Gente, esse assunto é gigantesco, é enorme. 3 pregações é muito pouco para a gente falar sobre tudo que a gente deveria falar sobre isso. Mas a gente vai finalizar esse tema hoje. No segundo domingo de março, no primeiro domingo a gente não começou o estudo, mas no segundo domingo, Rodrigo falou sobre um panorama acerca da depressão e da ansiedade. Quem estava aqui no segundo domingo? Participou? No domingo passado, eu foquei a nossa atenção em ansiedade. Será que Jesus falou sobre ansiedade? Vimos lá nos evangelhos que Jesus falou sobre ansiedade e nos deu dicas de como agir em meio à ansiedade. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre depressão. Depressão. A Organização Mundial da Saúde define depressão da seguinte forma: depressão é um transtorno mental. Para começar, a depressão é uma doença. Um transtorno mental caracterizado por 5 coisas: tristeza, perda de interesse. Às vezes a pessoa, por exemplo, tinha muito interesse em jogar futebol. Ela do nada para de ter interesse em jogar futebol. Tristeza, perda de interesse, ausência de prazer. A pessoa não sente prazer com nada mais. Sentimento de culpa e baixa autoestima. Então, o que é uma pessoa depressiva? Uma pessoa depressiva é uma pessoa que apresenta esses 5 sintomas. É claro que existem subsintomas da depressão, mas de forma geral é um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, sentimento de culpa e baixa autoestima. Estou falando com várias pessoas aqui, às vezes você se enquadra nisso. E eu quero dizer para você que a depressão, assim como a gripe, a hepatite, assim como cólera, qualquer tipo de doença, é uma doença também. Talvez a gente trate a depressão com um pouquinho mais de resguardo, porque a gente sempre leva ela para o lado espiritual da coisa. Espiritualiza a depressão, quando a depressão é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Estima-se que meio bilhão, 500 milhões de pessoas de todas as idades sofram com depressão em todo o mundo, e esse número tem tendência forte de aumentar. 500 milhões de pessoas é 2,5 vezes a população do Brasil. Imagina 2 Brasis e meio de pessoas depressivas. É muita gente. É muita gente. Mais uma vez, nós somos o número 1 na América Latina, dessa vez. Na América Latina, que abrange a América do Sul e a América Central, nós somos o pioneiro em depressão. Nós somos o primeiro da lista. O ranking, o top 1 é nós. Nós somos o ranking, o primeiro país em depressão da América Latina. Temos mais de 11 milhões e 500 mil pessoas depressivas aqui. Esse número, gente, é de pessoas que buscaram tratamento e que foram diagnosticadas com transtorno de depressão, transtorno depressivo, certo? E quantas pessoas existem que não buscam tratamento? 11 milhões e 500 mil pessoas. A depressão é a principal causa de incapacidade física e mental. Já ouviram falar sobre doenças psicossomáticas? O que é isso? Doenças psicossomáticas são doenças que aparecem no nosso corpo fruto da nossa condição psicológica. Vou dar um exemplo de uma doença psicossomática. Vocês sabiam que a maioria dos cânceres de mama que se diagnosticam é por conta de mágoa feminina? Sabiam disso? A depressão é a principal causa de incapacidade física e mental. Às vezes a pessoa ela só quer ficar deitada, ou ela não consegue trabalhar, ou ela tem alguma debilidade física por fruto da depressão. E não porque ela é vagabunda, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Não, ela é doente. Assim como você não pode chegar para uma pessoa que está em coma e falar para ela assim: por que você não fica bem, não fica feliz? Você não pode falar isso para uma pessoa com depressão. Porque a pessoa que está em coma, ela não consegue levantar. E a pessoa com depressão também não consegue sair sozinha. No Brasil, a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos é por ocasião do suicídio.
Olha que coisa horrível. Só perde para acidente ou violência, coisa nesse sentido. E o suicídio é uma consequência final da depressão. É muito fácil, gente, a gente falar que um suicida foi para o inferno, apontar o dedo para o cara. Esse foi para o inferno, suicidou. É fácil para a gente fazer isso, é fácil falar isso. Primeiro que isso não tem respaldo bíblico. E segundo, que às vezes o cara estava numa tristeza tão terrível e numa depressão tão profunda que ele tirou a própria vida. Alguém disse certa vez que o principal problema, na verdade o único problema natural que a gente precisa tratar é o suicídio. Por que uma pessoa tira a própria vida? É fácil a igreja condenar o suicida. Foi para o inferno, não deveria ter feito isso. É fácil você falar que as pessoas não deveriam ter feito isso ou aquilo. Qualquer pessoa aqui pode ter cachumba. Pode ter catapora. Qualquer pessoa aqui pode ter um câncer. Qualquer pessoa aqui pode ter depressão. Pode ter. Por que pode ter? Porque depressão é uma doença. Doença. A depressão, ela funciona como um gatilho. Ela fica espreita no seu cérebro, ela fica espreita ali. Se o gatilho é acionado, a depressão toma conta de você. Por exemplo, Charles Spurgeon, o cara é chamado de o príncipe dos pregadores. Já ouviram falar de Charles Spurgeon? O príncipe dos pregadores. Ele teve depressão, né? Apresentou depressão uma grande parte da sua vida. Até tem um livro muito bom que é chamado A Depressão de Spurgeon, que é tratado isso. Ele ficou deprimido porque em um culto que ele estava pregando, de forma geral assim vou contar, em um culto que ele estava pregando começou a pegar fogo e as pessoas começaram a sair da igreja. Esse foi o gatilho dele. E ele sofreu a vida toda com depressão por causa de um gatilho bobo, simples para nós, mas para o cara não era. Um incêndio desencadeou depressão na vida de Spurgeon, hein? Eu trouxe aqui vários famosos brasileiros e americanos que sofreram ou sofrem de depressão. Jim Carrey é um deles. Jim Carrey fez o Máscara, fez Todo-Poderoso. Um humorista reconhecido internacionalmente. Teve depressão. Robin Williams. Robin Williams fez filmes como O Amor é Contagioso, que é lindíssimo. Dublou o Aladdin. Suicidou por fruto da depressão. Fruto da depressão. Lutava com depressão durante muito tempo. Princesa Diana, conhecem a Princesa Diana? Ela chegou num grau de depressão que ela se automutilava. O que é automutilação? Automutilação é você se machucar. De tanta tristeza que aquela mulher sofreu. Leonardo DiCaprio, conhecem o Leonardo DiCaprio? Ele tem transtorno obsessivo compulsivo, TOC. O TOC é um traço da depressão. Brad Pitt, David Beckham também tem TOC. Mas não fica só nos estrangeiros, não. Trouxe só estrela de Hollywood para vocês. Mas no Brasil a gente também tem artistas que passaram por momentos depressivos. Roberto Carlos. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat é um jornalista extremamente conceituado e inteligente. Jô Soares. Rita Lee. Fernanda Lima. Todas essas pessoas apresentaram depressão, ou sintomas de depressão, ou transtornos frutos da depressão. Como o Rodrigo disse, e essa é uma frase que cabe muito bem para nós, a depressão é algo democrático, é uma doença democrática. Gente, pessoas de boa aparência, Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio tiveram depressão. Pessoas riquíssimas tiveram depressão. Pessoas famosas, pessoas inteligentes, Jô Soares, Ricardo Boechat, tiveram depressão. Woody Allen, diretor de cinema, teve depressão. É uma doença democrática, pode pegar todo mundo, qualquer pessoa. Charles Spurgeon, cristão, crente, pregava para muita gente, teve depressão. O que a Bíblia nos diz sobre a depressão? A palavra depressão, gente, é uma palavra nova. Ela não aparece na Bíblia. Só que aparece em termos equivalentes ao termo depressão na Bíblia. Não pense você que depressão é uma coisa que só nós temos, assim como ansiedade. Não. Assim como na época de Jesus existiam várias pessoas ansiosas, existiam várias pessoas deprimidas também. Os sinônimos para depressão na Bíblia: descair o semblante, tristeza profunda, angústia, tristeza,
medo, pavor, tudo isso é características da depressão, são características da depressão. Falei vários personagens, vários homens e mulheres seculares que tiveram depressão. E na Bíblia alguém teve depressão? Sim ou não? Sim. Vou citar alguns para vocês aqui. Conhecem Caim? Caim, primeiro filho de Adão e Eva, teve depressão. Elias, Pedro, Asaf, Davi, Paulo teve depressão, gente. Jó, Salomão, Jonas, os discípulos no caminho de Emaús tiveram depressão. O maior personagem do Antigo Testamento, que é Moisés, teve depressão, apresentou depressão em determinado episódio lá. E Jesus teve depressão. Jesus teve depressão. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Jesus Cristo teve depressão. E vários crentes apontam o dedo e falam, depressão é porque você não está perto de Deus. Quem mais perto de Deus do que Jesus? E ele apresentou sintomas de depressão. Viveu um momento depressivo terrível, terrível, terrível. A gente vai ver sobre isso hoje. Cada um deles, Deus tratou de determinada forma. Cada um, Deus tratou de uma forma diferente. Na época dos puritanos, século 17, ali mais ou menos, 18, os puritanos usavam o termo melancolia para depressão, escreveram muito sobre depressão também. E aqui eu quero dizer para vocês uma coisa antes da gente entrar na palavra. Gente, Jesus, a gente chama em teologia de união hipostática de Cristo. O que é isso? A dupla natureza de Jesus. Jesus era Deus e homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E esse é um dos grandes mistérios da Bíblia. Nós não conseguimos explicar como funcionava isso dentro de Cristo. E é fácil para nós a gente pensar assim, mas Jesus ele teve depressão, mas ele era Deus. Já ouviram falar isso? Para Jesus era fácil sofrer nesse mundo, ele era Deus. Já ouviram isso? Para Jesus foi fácil a tentação no deserto, ele era Deus, era só ele fazer assim que o diabo evaporava. Só que prestem atenção, Jesus era homem, humano. Jesus sentia dor como você. E como que a gente sabe que Jesus sofreu tanto quanto muita gente hoje sofre? Porque Jesus ele tinha que ser 100% homem, a divindade de Cristo não podia sufocar sua humanidade, porque senão o sacrifício de Cristo não teria sido aceito. Então ele tinha que ser homem, 100% homem. Se a divindade de Cristo sobressaísse sua humanidade, Jesus não teria sido o homem perfeito e o sacrifício dele, portanto, seria ineficaz. Não foi fácil para Cristo, tanto quanto não é fácil para você. Esse argumento de que, Jesus sendo Deus poderia sufocar a sua dor humana. Descartem esse argumento é um argumento falho, falso. Jesus foi o nosso sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito por você, o exemplo perfeito por você. Um outro parênteses aqui. Essa palavra não substitui um tratamento médico. Não substitui um tratamento médico. Se você apresenta características de depressão, procure um médico. Procure um médico. Faça o que nós vamos falar aqui, mas procure um médico. É uma doença. Quando você quebra a perna, você fica em casa? Não, você vai para o hospital. Portanto, procure um médico se você apresenta sintomas de depressão. Isaías 53:3, não precisa abrir, diz assim: Jesus é o homem de dores e que sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é sofrer, meu irmão. Muita gente acha que Jesus viveu um mar de rosa aqui na terra, multiplicando pãozinho aqui, peixinho ali, andando sobre a água, fazendo um milagre para os outros. Jesus sabe o que é sofrer. Sofrer. Portanto, ele pode te dizer como atravessar o sofrimento. No mundo tereis aflições, mas que delícia de mas. Que delícia que tem um mas nessa sentença. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus diz para você. Alegre-se, eu venci, portanto vocês também vão vencer. Abre comigo a Bíblia aí, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 45. Quando que Jesus teve depressão, hein? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36.
Mateus 26, 36. Nós lemos assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aí. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, Tua palavra está aberta diante de nós. E nós nos humilhamos diante dela, Senhor. Nós nos humilhamos diante da Tua palavra, porque a Tua palavra é santa e verdadeira. A Tua palavra é capaz de nos exortar, de nos levantar. A Tua palavra é capaz de discernir junta e medula. É como espada de dois gumes. Pedimos que o Senhor nos fira com essa espada. Pedimos que o Senhor nos leve a orar mais a Ti. Pedimos que o Senhor nos leve a confiar mais em Ti e a ler mais a Tua palavra. Senhor Deus amado, pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha enchendo a nossa boca e os nossos ouvidos com o que é a do Senhor, Pai. Não permitas que a carne fale. Em nome de Jesus, não permitas que Satanás se levante. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos cubra e nos guarde diante de Ti. Fala conosco através desse culto, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Tinha acabado de acontecer a ceia do Senhor. Jesus e seus 12 discípulos estavam num cenáculo, num lugar lá, na casa de um determinado homem, e eles tinham comido e bebido. Tomai e comei todos vós, essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus disse isso. Deu o pão, partiu o pão para cada um ali, indicou quem seria o traidor, né? Na ceia do Senhor, aonde eles estavam, foi aonde aconteceu o lava-pés, e aonde aconteceu aquela parábola da videira: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e assim por diante. Comeram, Judas saiu, saem os 12, cantam um hino e vão para um jardim chamado Getsêmani. E aqui começa a nossa primeira revelação. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. É ali que o nosso Jesus começou a ser esmagado. Não foi à toa que Jesus escolheu um lugar chamado Getsêmani. Foi dali que saiu o sumo de Cristo. O sumo de Jesus começou a sair, não na primeira chibatada que ele levou, mas: Pai, afasta de mim esse cálice. Foi nessa hora que a alma de Jesus começou a se angustiar, a se entristecer até a morte. O azeite estava saindo de Cristo. A prensa estava apertando o nosso Salvador naquela hora. Estava apertando Jesus ali. Esse trecho que nós lemos, ele começa logo depois que os discípulos chegam no Getsêmani, né? Jesus e os 11. Judas já não estava mais com ele aqui. Essa passagem, ela se repete em Marcos e em Lucas. A gente vai ler alguns versículos de Lucas também, porque eles se complementam, tá? Depois eu falo os versículos para vocês. Darrell Brock diz assim, o triunfo da cruz deveria passar pela angústia da obediência. Obediência é difícil, meu querido. Obediência mais tristeza é muito mais difícil ainda. Porque a impressão que nós temos é que quando nós estamos tristes, nós fomos injustiçados, nós estamos sendo rejeitados, os nossos sentimentos nos apertam, a gente tem um aval para não obedecer. E é nessa hora que nós devemos obedecer. É a hora mais difícil, é a hora mais crítica, e a hora mais importante da obediência. Jesus apresentou, nesse texto que nós lemos, Jesus apresentou sintomas de depressão. A gente pode dizer que Jesus teve um transtorno depressivo nessa passagem. Só que aqui não foi só Cristo que estava deprimido. Tanto os discípulos quanto Jesus estavam em um estado de angústia extrema.
Por que os discípulos estavam angustiados? Porque eles estavam ouvindo há muitos dias assim: eu vou para Jerusalém, vou ser entregue na mão de pecadores, vão me bater, vão me matar e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Só que para eles a ressurreição não fazia sentido. Porque para um judeu a ressurreição só aconteceria no final dos tempos. Então Jesus dizer que ressuscitaria, para eles não fazia sentido ali. Os discípulos sabiam que Jesus seria morto naquela noite, porque Jesus disse na ceia que o traidor foi indicado, e Judas já não estava com eles mais. Portanto, o espírito deles começou a se angustiar, a tremer, a ficar com muito medo, a se entristecer, a entrar em estado de depressão. Assim como os discípulos, Jesus também estava. Como sabemos que Cristo estava tendo um momento depressivo? Olha as palavras que ele usa no versículo 37 e 38. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Até a morte, estou triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Da boca de Jesus saiu essas palavras: meus discípulos, venham mais perto de mim, porque eu estou triste até a morte. A minha tristeza pode me levar para o túmulo, de tão pesado que está para mim aqui nesse momento. A palavra entristecer se refere-se a uma tristeza e uma aflição mesmo. A NVI traz nesse trecho a seguinte tradução: levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ela traz a palavrinha muito depois, porque não foi uma angústia comum que Cristo sentiu naquele momento. Foi uma angústia além do normal, foi muito. Essa palavrinha angústia, angustiar-se, significa deprimido mesmo, em grande aflição, ansioso. Jesus teve duas coisas aqui, ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Jesus estava em pecado? Não estava. Jesus era crente? Sim ou não? Claro, gente. Jesus era crente. Aí chega o irmão e põe o dedo na cara de Jesus e fala assim: não é crente nada, está longe de Deus aí, ó, pecou. Está em pecado. Imagina bem o que Jesus ia falar para esse cara. Um outro motivo pelo qual Jesus estava profundamente angustiado. Abre comigo aí, ó, deixa esse capítulo aberto. Abre comigo em Lucas capítulo 22. Aí, ó, dois livros para frente aí, Lucas 22. Lucas 22, versículo 43. Lucas 22, versículo 44. Desculpe, 44. O que aconteceu foi o seguinte: Jesus chegou no Getsêmani com 11. Parou os 11 ali. Adiantou mais um pouquinho, chamou Tiago, Pedro e João, falou: vem aqui comigo mais para frente. Adiantou mais um pouquinho, falou: espera aqui que eu vou orar. E foi orar. Olha o que aconteceu. Versículo 44. Estando em agonia, Jesus estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O estresse e a agonia do nosso Salvador era tão grande, tão intenso, que ele começou a suar sangue. Hoje a medicina reconhece isso que aconteceu com Jesus através de um termo técnico chamado hematidrose. Hematidrose foi o que ele teve. Eu ia trazer fotos de pessoas com hematidrose para vocês, mas não trouxe não, porque é horrível, horrível. O que acontece com a hematidrose é que veias, eu coloquei a definição aqui, veias capilares debaixo das glândulas de suor se rompem e fazem com que o sangue se misture com o suor. Então, ó, veias fininhas debaixo das glândulas de suor nosso, por causa do estresse e da agonia, é tão grande aquele estresse, que elas arrebentam. E o sangue mistura com o suor e sai pelos poros. Isso aconteceu com o seu Salvador, com o seu Senhor, o nosso Jesus. Estresse emocional extremamente intenso que Jesus estava sentindo aqui. Imagina, você acha que Jesus orava assim? Senhor, tem misericórdia de mim.
tem misericórdia de mim, passa de mim esse cálice. Não, Jesus estava em agonia, talvez ele gritasse no Getsemane de dor. E era uma dor não física, era uma dor emocional, era uma dor psicológica que Jesus sentia. Aqui começou a prensa de azeite a apertar Cristo. E quando uma pessoa com hematidrose, ela sai desse estado, ela sai extremamente esgotada e com a pele muito fina. E um parêntese aqui, as chicotadas que Jesus vai receber mais para frente, que o Evangelho conta, doeram muito mais por conta disso, porque a pele dele fica fina depois desse fenômeno. Fica fina a pele de Cristo, a pele de qualquer pessoa que apresenta isso, né? Havia um motivo pelo qual Jesus estava sofrendo esse fenômeno nessa hora. Ele sabia que o pecado do mundo todo, daqueles que Deus perdoaria, o pecado do mundo estava vindo sobre ele. Ele sabia que o seu pecado estava caindo sobre ele, e viria sobre ele, e que a Trindade Santa seria desfeita. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, desde a eternidade seria desfeita. Deus meu, por que me desamparaste? A Trindade seria arrebentada, ele sabia disso. Por isso ele começa a suar sangue, a entrar em agonia, em desespero, por amor a você. Por amor. A agonia de Cristo era tão intensa, tão grande, que ele suou sangue. Isso é muito raro, muito raro. Poucos casos a medicina traz sobre isso aqui, mas tem. Cristo seria separado do seu Pai. Deus teria que virar a cara para Jesus, virar o rosto para Jesus por conta disso. Jesus sabia que levaria tudo sobre si. Certo? Jesus teve momento depressivo. E os discípulos, teve momento depressivo? Como que a gente sabe que teve? Volta para Mateus lá. Mateus, capítulo 26, versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Os discípulos dormiram 2 vezes, uma em seguida da outra, porque os seus olhos estavam pesados. A gente vai falar um pouquinho à frente aqui, que um dos sintomas da depressão é você querer ficar apático, sem fazer nada. Querer ficar, deixa eu sozinho. Quer ficar sozinho, sem fazer nada. Os discípulos apresentam isso aqui, né? 2 vezes aparece que eles dormiram aí. Qual é a diferença para nós aqui então? Qual é a diferença entre a depressão de Jesus e a depressão dos discípulos? Todos eles estavam num momento terrível ali, uma noite escura terrível ali que eles estavam vivendo. A diferença entre Jesus e os 11 que estavam com ele é que os 11 agiram contra o sentimento. Mentira. Os 11 foram dominados pelo sentimento que eles sentiam. Os 11 discípulos de Cristo, incluindo Pedro, Tiago e João, foram dominados, deixaram o sentimento dominar eles, enquanto Cristo agiu apesar do sentimento. E aqui a gente tem lições ótimas que a gente vai aprender daqui a pouco, o que a gente deve fazer quando a gente está entrando em um momento depressivo. Reparem que muitas vezes nós aqui mesmo, no sentido físico aqui, nós muitas vezes nos identificamos muito mais com a postura dos discípulos na tristeza do que com a postura de Cristo na tristeza. A gente vai entender por que daqui a pouco. Como será que Cristo agiu no seu momento depressivo? Como Jesus agiu no momento de depressão que ele estava passando naquele momento ali? Leia comigo o versículo 37 e o versículo 38 de novo. Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38. Jesus, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O sentimento estava vindo sobre Jesus, o sentimento estava vindo. Entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Prestem atenção. Um dos sintomas que uma pessoa deprimida apresenta: solidão. Um dos sintomas que uma pessoa que começa a apresentar traços, características depressivas, ela quer ficar sozinha. Se alguém conhece pessoas depressivas, sabe que é assim. A
pessoa quer ficar sozinha. A pessoa, quando está triste, ela quer ficar sozinha, trancada no quarto dela, sem fazer nada, sozinha. Jesus, a primeira postura de Jesus, quando ele viu que a sua alma se angustiava, ele não ficou sozinho. Ele não ficou sozinho. Ele chamou os seus 3 mais próximos: ficai aqui, vigiai comigo, fiquem perto de mim. Preciso de gente perto de mim. Gente, vários personagens bíblicos, como eu citei para vocês, tiveram depressão, certo? Eu quero citar 2 aqui, como ilustração. Caim e Elias. Caim apresentou a sua oferta para Deus e Abel apresentou sua oferta também para Deus. Deus olhou Abel e sua oferta e se alegrou. E olhou Caim e sua oferta e rejeitou Caim e sua oferta. Rejeitou ali, certo? E então passou um determinado momento ali, Caim foi e matou seu irmão Abel. Só que antes dele matar o seu irmão Abel, aparece uma frase no Antigo Testamento, lá em Gênesis, aparece uma frase escrita assim, e descaiu-lhe o semblante. Essa frase é equivalente a se entristeceu, ou entrou em algum estado de angústia, ou de tristeza mesmo. E aí, Deus tem um tete a tete com Caim ali. Onde está seu irmão? O sangue do seu irmão clama a mim e tal. Depois que acontece todas as coisas ali, Deus ele vai punir Caim, por Caim ter feito isso com o seu irmão, ter matado o seu irmão. Deus coloca uma marca em Caim. Aparece uma outra sentença muito, muito importante ali, fruto da tristeza de Caim. A sentença que aparece é: e saiu Caim da presença do Senhor e foi sozinho para a terra de Nod. A pessoa em estado de tristeza, ela fica sozinha, ela quer ficar sozinha. E Caim agiu conforme o seu sentimento e foi ficar sozinho. Outro exemplo para vocês, Elias, um dos maiores profetas orais do Antigo Testamento, né? Elias não escreveu nada. Elias desceu fogo do céu, matou os profetas de Baal, fez isso, fez aquilo, não choveu em Israel, voltou a chover em Israel, fez várias coisas. Só que aí uma mulher, rainha de Israel na época, chamada Jezabel, falou assim: eu vou pegar você, Elias, você vai morrer. Ameaçou Elias. O que Elias fez? Elias fugiu. Fugiu, triste, e aí acontece todo aquele episódio de depressão de Elias, né? Elias triste no deserto ali, Deus vai ter um encontro com ele lá. Qual é a ligação entre Caim e Elias? Os dois quiseram ficar sozinhos no seu momento de tristeza. Qual é a diferença com Cristo? Quando Cristo viu que estava entrando em um estado de agonia, entrando em um estado de depressão, ele falou: não, sozinho eu não vou ficar, vou chamar os meus discípulos perto de mim, aqueles que eu tenho mais perto de mim. Primeiro conselho de Cristo para nós, quando você estiver triste, isso não é fácil, gente, não estou dizendo que é fácil. Busque pessoas perto de você, não fique sozinho. Siga o exemplo de Cristo, não fique sozinho. Mas aí você pode me perguntar assim, mas ficar sozinho não é bom? Sim, ficar sozinho é bom. E Jesus ficou sozinho várias vezes na Bíblia. Várias vezes Jesus ficou sozinho, né? Jesus buscava um monte em oração, em inquietude, virava a noite orando. Depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus sobe ao monte enquanto os discípulos vão virar o mar da Galileia. Até acontece o episódio em que o mar começa a balançar o barco e Jesus desce sozinho, vocês andam sobre a água e tal. Jesus estava sozinho. Mas o estado psicológico de Jesus era o nosso rei, Jesus é o nosso rei, Jesus sabe o que faz. Enquanto o seu estado psicológico não era de agonia extrema, ele não ficou sozinho. Quando o seu estado começou a ficar difícil, ele chamou seus discípulos para perto de si. Chame pessoas perto de você, quando você vê que o negócio está ficando feio. Jesus não chama os 11 perto dele, não são muitas pessoas, gente, que você tem próximo de você, são poucas. Jesus chamou 3 ali, João, Pedro e Tiago. Chamou eles para perto. Você vê no Evangelho, né, as 4 versões do Evangelho,
Esses 3 foram os 3 que mais tiveram contato com Cristo. Eles viram Cristo na transfiguração. Só os 3, ninguém mais viu. Eles viram Cristo na transfiguração. Eles ouviram Jesus falando: Pai, afasta de mim esse cálice. Eles viram, eles ouviram. Chame os próximos perto de você. Só que Jesus não só chamou os próximos. Olha o que está escrito. Então lhes... Versículo 38. Ó, então lhes disse, fale a sua tristeza. Fale o que está acontecendo com pessoas próximas de você. Fale. Compartilhe com irmãos, compartilhe com pessoas maduras, compartilhe o que acontece de difícil para você. Olha o que Jesus diz. Jesus está falando ali, Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus também falou: minha alma está profundamente triste, fiquem comigo. Não é pecado, não é sinal de fraqueza você dizer isso. Você não precisa ser um super crente. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos fracos. Não tem necessidade de ser super crente. Você vai se entristecer. Fale sobre a sua tristeza. Busque pessoas perto de você. E aqui, essa palavra não é só para pessoas que têm depressão, mas para pessoas que convivem com pessoas que têm depressão. Para os que sofrem, se você sofre de depressão, busque companhia de pessoas íntimas. Compartilhe a sua tristeza, não se paralise. É difícil? É difícil. Faça. Não pense para fazer, faça. É necessário. Para os que ajudam, não deixe pessoas depressivas sozinhas. Não deixe. Vá ao encontro. Ofereça o seu ombro, ofereça o seu ouvido. Olha o que Jesus pede: vigiai comigo, né? Fiquem avisados, tomem cuidado, sejam cautelosos, orem. A tristeza é perigosa. A tristeza é perigosa. Jesus sabia que os caras estavam depressivos também. E dá diretrizes para os caras também. Vigiem. A vigilância independe o sentimento. Guardem isso. A vigilância independe o sentimento. Certo? Segunda coisa que Jesus fez em seu momento depressivo. Jesus fez o que deveria fazer e não o que queria fazer. Existe um abismo grande entre o dever e o querer. Quando você está em momentos depressivos, você quer ficar sozinho, trancar no seu quarto, fazer besteira, não faça o que você quer, faça o que você deve fazer. Faça o que você deve fazer. A segunda postura que Jesus toma é agir e instruir os seus discípulos a agirem também. Jesus não se permite entrar em estado de inércia. O que é inércia? Você permanecer no estado em que você está. Jesus não se permite entrar em inércia. E a depressão é uma ditadora que vai falar para você entrar em estado de inércia. Continue chorando, continue se lamentando, continue murmurando, continue sozinho. A tristeza dizendo. Jesus, ele não brincou com a tristeza, ele agiu. Olha que importante isso. Jesus agiu, ao invés de ficar se lamentando ou ficar parado ali sem fazer nada. O natural da tristeza é se trancar, deitar, dormir, abandonar, desistir. São sintomas de depressão. Mas Jesus não agiu conforme eles. Jesus sabia o que fazer frente à aflição. E o que a gente deve fazer frente à aflição? Agir. Não seja passivo à tristeza. Haja, reaja, levanta, faça, saia do quarto. Levanta da cama, saia do lugar em que você está, faça algo. Não fique parado sem fazer nada. E aqui há uma outra revelação linda para nós. Lembra, tem dois grupos, entre aspas, não é grupo, né? Mas 2 grupos de pessoas deprimidas. A gente tem Cristo deprimido, que é um grupo, entre aspas, como estou dizendo, e tem os discípulos deprimidos. Cristo estava em depressão, os discípulos também estavam em depressão. A diferença entre Jesus e os discípulos: Jesus agiu, instruiu os discípulos a agirem, os discípulos não agiram. A queda de Pedro,
A gente sabe que alguns textos antes, Jesus fala assim, ó, um de vocês vai me trair. E Jesus fala, eu jamais trairei o Senhor. Eu não. Eu vou com o Senhor até a morte. Lembram dessa passagem? Pedrão levantou, se ufanou. Eu não. Os outros podem até trair. Eu nunca vou trair o Senhor. A traição de Pedro não acontece na hora que ele diz, não o conheço. A traição de Pedro começa agora. A traição de Pedro, a queda de Pedro e dos discípulos começa nesse texto. Como que a gente sabe que começa nesse texto? Olha o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Jesus havia orado. Voltou para os discípulos. Ele tinha se distanciado um tiro de pedra, como diz ali a Bíblia, né? Voltou para os discípulos, achou-os dormindo. Olha o que está escrito. E disse a Pedro, o bonzão, o cara que falou que ele jamais faria. Ele não disse a todos, disse a Pedro. Você não pôde vigiar comigo 1 hora? E está falando que vai para a morte comigo? Você não pôde vigiar comigo 1 hora? Você não pôde me obedecer 1 hora? Jesus começa a trabalhar o caráter de Pedro aqui. A queda de Pedro começa agora. Não começa lá na hora que ele fala, não conheço, não conheço, não conheço. O início da queda dos discípulos começa agora. O início do triunfo de Jesus na cruz começa agora também. Jesus agiu conforme o dever e não conforme o que sentia. A vitória de Cristo na cruz, na hora que estava o fuzuê da cruz, não começa na cruz, a vitória de Cristo começa no Getsêmani. Quando ele se sente totalmente devastado pela tristeza, mas ele não sucumbe à tristeza, ele vai e ora ao Pai. A tristeza de Cristo possibilitou a ele o começo da sua vitória. Olha que lindo! A vitória de Cristo começa no Getsêmani. Faça o que você deve fazer e não o que você quer fazer. Se você sente depressão, não entre em inércia. Faça algo, como eu disse. Para aqueles que não estão sofrendo de depressão ou algo nesse sentido, mas que conhecem pessoas que tenham esses sentimentos, incentive essa pessoa a fazer alguma coisa. Faça com ela. Vá até a casa da pessoa, varra o chão com ela. Lava a louça com ela, faça algo com a pessoa. Não deixe a pessoa deitada. Faça como Cristo fez. Fiquem aqui, vigiem comigo, façam alguma coisa. Não fiquem lamentando ou estado de desfalecimento. Não fiquem, faça algo. Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Não fiquem sozinhos. Segundo ponto, façam algo. Façam o que você deve fazer, não o que você quer fazer. Terceiro ponto, mais importante de todos. Jesus, no momento de tristeza que ele sentia ali, orou. Aqui está a chave da vitória de Cristo. Jesus orou. A depressão é uma ditadora, gente. É uma ditadora. Quando ela vier, você não sentirá a vontade de agir. Não sentirá a vontade. Mas então, Leandro, o que eu devo fazer nessa hora? Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Jesus não ora uma vez só, viu, gente? Às vezes a gente está em um momento difícil das nossas vidas, a gente ora uma vez só, Deus, livra-me desse problema, ou alguma coisa nesse sentido. Livra-me aqui, Senhor, livra-me aqui, e para. Está vendo? Não sai. Não sai. E começa a murmurar, eu mereço isso mesmo aqui. Jesus orou 3 vezes, a mesma oração, 3 vezes. Buscou o Pai 3 vezes. Ele foi, orou, não melhorou, voltou, foi de novo. Orou, não melhorou, voltou, foi de novo. Orou de novo, melhorou. A gente vai ver que melhorou. Daqui a pouco. Não pense, será que eu devo orar? Jesus não pensou. Jesus buscou a Deus nessa hora. Na hora de tristeza, busque a Deus. Gente, o que eu estou dizendo para vocês parece muito fácil de fazer. Não é, Jesus estava agonizante. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Vencer é difícil. Não tem atalhos, né?
Olha a força que Jesus estava apresentando aqui. Às vezes você lutar com os outros, discutir com alguém, é muito fácil se você colocar na mesma balança do que discutir com você mesmo. É muito fácil você brigar com alguém, se você colocar isso, se fosse você mesmo. Entenderam o que eu quero dizer? Não sei se me expressei bem. Às vezes é muito mais fácil você brigar com algo externo do que com algo interno a você, melhor. É muito difícil brigar consigo mesmo. Olha a força que o nosso Senhor tem. Ele brigou com Ele mesmo, com os seus sentimentos de homem ali, que estava subindo. Nessa hora, Jesus se submete. A azeitona é totalmente prensada. Na hora que ele se prostra de joelhos. Olha o que está escrito. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Jesus não só se ajoelhou no chão, Jesus colocou a cara no pó. O Criador colocou a cara no pó que ele criou, em submissão ao Pai. O seu Criador, o seu Salvador colocou a cara no pó nessa hora. Os sentimentos de Jesus, e essa é uma outra coisa aqui que nós caímos muito em tentação. Os sentimentos de Cristo não mudaram quem Deus é para Ele. Não mudaram quem Deus é. Se as coisas começam a dar errado para nós começamos a falar que Deus é ruim. Nós começamos a blasfemar contra Deus. Olha como Jesus vai até o Senhor Deus. Olha o versículo 39, o finalzinho. Meu Pai. Jesus, na sua mais terrível angústia e tristeza, chamou Deus de Pai. No Evangelho de Marcos está escrito Abba Pai. Abba Pai era uma linguagem que as crianças judias diziam para os seus pais. Abba Pai, papai, paizinho, nesse sentido. Jesus, talvez ali tremendo, suando sangue, chamando Deus de Pai. Senhor, o Senhor não deixa de ser Deus porque eu passo por isso. O Senhor continua sendo meu Pai, apesar das minhas dificuldades. Não deixe que a tristeza dite para você quem Deus é. Em Marcos, depois que ele diz Abba Pai, está escrito assim, Abba Pai, tudo te é possível. Jesus ainda lança uma adoração a Deus ainda. Senhor, tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível a Ti. A minha tristeza pode dizer que o Senhor não é capaz de melhorar a situação, mas tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível ao Senhor. E o Senhor permanece sendo meu Pai, mesmo eu estando nesse estado, mesmo eu tendo que carregar o pecado de todo mundo nas minhas costas. O Senhor ainda é meu paizinho. Olha o versículo 41. Jesus dizendo aos discípulos, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gente, seu espírito está pronto. Quando a tristeza vem, ela vem como um ladrão mesmo, ela aparece assim, como eu disse no começo, como um gatilho, Quando a tristeza vem sobre nós, a carne quer ditar a regra para você. Por isso que ele diz que a carne é fraca, porque a carne se abala, só que o espírito está pronto. O que significa isso? Jesus não recomendaria os discípulos a orarem se soubesse que eles eram incapazes de fazer isso na tristeza. Por isso ele fala, o espírito seu está pronto, vocês podem orar. A carne diz que não pode, mas vocês podem. O espírito de vocês está pronto. Vigiem e orem, para que não entrem em tentação. A tentação a que Jesus se refere aqui era a negação dele, A negação dele ali. E a gente não vai ler, mas a gente sabe que um pouquinho para frente, quando Judas chega ali com a turba de soldados, todos eles caem em tentação, todos eles fogem. Não fica um com Cristo, porque não vigiaram e oraram. Entraram de fato em tentação, Seu espírito está pronto. Quem quer ditar as coisas é a sua carne. E aqui acontece um negócio extraordinário. Volta lá para Lucas capítulo 22. Lucas 22, 43.
Olha que versículo, a gente às vezes pula ele, né? Lucas 22, 43, desculpa. Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E olha o que está escrito no versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente. A agonia era o combustível de Cristo para orar mais ainda. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que existiu um efeito imediato na oração de Cristo. Apareceu um anjo que o confortou. Apareceu um anjo que confortou Cristo na sua agonia. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente vai orar e vai aparecer o arcanjo Miguel nos confortando. Não vai aparecer, provavelmente. Mas aqui apareceu para Jesus. A figura aqui não é o anjo. A figura aqui é o conforto. A oração vai te trazer conforto em seu momento de dificuldade. A oração vai te trazer conforto. A palavra confortava aqui, olha que lindo, a palavra confortava significa aumentava a sua força, fortalecia Jesus. Quanto mais Jesus orava, mais a sua força crescia. Olha que lindo. Quanto mais Cristo orava em seu momento de agonia, mais a força dele crescia, mais a força dele ia crescendo. Após orar, e aqui a gente vê que Jesus começou a vencer. Como eu falei para vocês, Jesus orou, voltou, orou, voltou, orou, voltou. A terceira vez que Jesus ora, e a gente vê o efeito desse conforto, desse fortalecimento, é que depois desse texto aqui, você não vê Jesus reclamar de agonia, de tristeza, nenhuma vezinha mais. Até o final do evangelho, Jesus não reclama uma vez que está em agonia. E quando ele começa a sentir agonia de novo, ele grita mais frases para Deus. Daqui a pouco a gente vai ver. A oração de Jesus o fortaleceu para vencer na cruz. Foi por causa dessa oração, seja feita a tua vontade, não a minha, e por causa do conforto em que ele estava sentindo e do fortalecimento que veio sobre ele, que ele conseguiu ir para a cruz, conseguiu vencer na cruz, conseguiu morrer e ressuscitar por você, por causa dessas orações. E quando ele se sentia, como eu disse, quando ele se sentia em agonia de novo, ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele se sentia em agonia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus jamais deixou a oração de lado em função da sua tristeza, em função da sua dor. Quanto que a gente, nós aqui, quanto que a gente identifica com os discípulos e não com Cristo na tristeza? É ou não é verdade? A gente quer deitar, a gente não quer obedecer. A tristeza de fato dita a nossa postura. Quanta importância a oração tinha no ministério de Cristo. Quanta importância. Entenda, meu querido, a oração gera forças em você, gera forças e mais forças. E o mais difícil da oração é uma coisa só. A coisa mais difícil de orar é começar a orar. Depois que começou, pronto. O mais difícil é você tomar a atitude de começar. Depois que começou, pronto. Vou trazer uma ilustração para vocês aqui de Sansão. Quem conhece Sansão? Sansão é o cara fortão lá do Antigo Testamento. Quem conhece? Você conhece Sansão? Foi um juiz de Israel. Fortão, a gente entende Sansão como se fosse um gigante na fé. Tinha as 7 tranças de Sansão, um cara forte, certo? O que chama a atenção na vida de Sansão é que ele recorre à única força de fato que ele tem no final da sua vida. A única vez que Sansão recorre à sua força que ele tinha de verdade, que não era só a força física. Sansão era um juiz de Israel. O Espírito vinha sobre ele, a força dele era o Pai, era Deus. O recurso que ele tinha era a oração. A gente vê que Sansão, a única vez que ele recorre a esse recurso é quando a força física dele não existe mais. Vou contar a historinha para vocês aqui. Sansão foi preso pelos filisteus.
rasparam a cabeça dele, vazaram os olhos dele. Sansão estava nas últimas. Levaram ele para um templo de determinado Deus lá e estava tendo uma festa lá. Ele estava amarrado aqui e aqui, nas colunas do templo, né? Hebreus capítulo 11, versículo 34, diz assim, ó, pela fé da fraqueza tiraram força. Sansão estava destruído, em fraqueza, talvez angustiado, sei lá. O que ele faz? Ele ora. Ele ora ao Pai, ele fala assim, Deus, dá minha força só mais uma vez. E aí Deus, o Espírito Santo vem sobre ele mais uma vez, e ele quebra as colunas do templo. E aí mata os filisteus, né? E aqui eu quero trazer para vocês o seguinte, a oração de Sansão trouxe forças para ele, revigorou ele. Da fraqueza tiraram forças, está escrito em Hebreus 11, 34, depois vocês quiserem ver lá. Ore, meu irmão, ore. Não pense para orar quando a tristeza vier. Quando a onça que está no mato esperando ali, chamada depressão, pular sobre você, ore. Ore, faça como Cristo, ore. A vitória começa no joelho, e não no punho, no joelho. A sua vitória começa no joelho, assim como a de Cristo aqui no Getsemane. Se você tem alguma pessoa perto de você que sofre de depressão, ou tem algum sintoma nesse sentido, ore com essa pessoa, leve essa pessoa em oração. É fácil para nós aqui, ó. Essa palavra meu parente devia estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra é para você, meu irmão. Essa palavra é para você. Você agora sabe o que tem que fazer. Faça. Qual foi o resultado de Jesus? Qual foi o resultado da postura de Jesus aqui no Getsemane? Está consumado. O resultado de Jesus foi que estava consumado, que você pode voltar para o Pai por causa disso que Ele fez. Qual foi o resultado dos discípulos? Queda, apostasia, negação. Todos eles fugiram quando Jesus foi preso. Todos eles. E já estava predito, hein? Por quê? Porque sucumbiram à tristeza, à angústia, sucumbiram à melancolia, sucumbiram à depressão. A depressão é uma doença avassaladora que pode culminar no suicídio. O caso do Robin Williams aí. Morreu, suicidou. Sempre há forças para começar a orar. Sempre há forças. Quero compartilhar com vocês um método japonês. É a regrinha dos 3 segundos. Já ouviram falar da regrinha dos 3 segundos? Você tem 3 segundos para agir. 3 segundos. Vou colocar nesse sentido. Você tem 3 segundos para cair ou não em tentação. Você tem 3 segundos para começar ou não a orar. O que significa isso? Quando a tristeza vier, você tem 3 segundos. É muito rápido. 3 segundos para você fazer. Não pense para fazer. Faça o que deve ser feito. Quando a tentação vier, você tem 3 segundos para reprimir ela e para obedecer. Se ela viesse e falar assim, caiu. 3 segundos. Regrinha dos 3 segundos. Essa regra é muito legal. Quando, por exemplo, isso funciona também para a questão secular da coisa. Né? Você sabe que tem que estudar. Não pergunte para si mesmo, será que eu vou estudar agora? Vou ver um Netflix. Você tem 3 segundinhos só. Comece a fazer o que deve ser feito. Né? Quando a tentação da angústia vier, quando a tentação da depressão vier, não fique sozinho. Segundo, não faça o que você quer fazer, faça o que deve ser feito. E terceiro, ore. Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. Mais uma vez, gente, eu quero repetir o que eu disse no começo. Esse sermão não substitui tratamento médico. Se você tem um transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de depressão em algum grau que seja, procure um médico. É uma doença. Pode acabar com você. Mas faça o que nós falamos aqui também, a semelhança de Cristo. Para finalizar, nosso mês sobre ansiedade e depressão,
Quero ler para vocês um texto que está em Hebreus 4:11. Não precisa abrir, eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje. Prestem bem atenção. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas que não pecou. Amém? Amém.